para que a gente possa explicar um pouquinho sobre o Código Penal da vida futura. Para começar, só para a gente poder então padronizar a linha de raciocínio, o que Kardec coloca, eu acho que, e Kardec a gente tem que tentar lembrar desse detalhe sempre, nenhuma palavra de Kardec é à toa. Ele mede, dosa e coloca todas as palavras dele de uma maneira muito brilhante. E por que ele chama de Código Penal, né? Então vamos tentar entender o que é o tal do Código Penal. Bom, Aristóteles escreveu isso na sua tese A Política, 270 anos antes de Cristo, e ele diz assim, que todo o ser humano é um animal político. Isso não é um xingamento. E o que significa isso? Para Aristóteles, o ser humano ele só se satisfaz enquanto vive em sociedade, enquanto vive em comunidade. Isso é ser um animal político. Só que para que a gente possa viver em comunidade, nós temos que estabelecer regras de convivência. Essas regras de convivência começam dentro da sociedade com o direito civil, então regras de civilidade, e paralela a isso, as regras de direito penal, que são as regras de punição para aqueles que violam as regras de civilidade. Então daí vem essa expressão Código Penal, né? Código porque é uma centralização das punições. Então, quando você tem várias leis penais espalhadas pelo ordenamento jurídico, você resolve juntar tudo, isso vira um código. Então, por isso chama-se Código Penal. Penal que vem de pena. Nós temos duas expressões de pena, né? Penal. Para a sociedade em geral, penal é o conjunto das punições, né? E das penas estabelecidas numa norma. Para nós curitibanos, também penal é o estojo. A gente chama estojo de penal, né? Mas não é desse que nós estamos falando. E é até inteligente, né? Porque o penal é o estojo em que se guarda penas para se escrever, né? Então até que nós curitibanos somos inteligentes, né? Então, mas hoje você vai lá em Curitiba e se você falar eu quero um penal, todo mundo vai saber que é um estojo, não é uma pena, né? Então, mas aqui nós vamos falar dos códigos e das penas. Então o ser humano ele começa a criar e viver em sociedade, começa a viver em comunidade, cria suas regras de civilidade, cria suas regras de punição. Isso estou falando nos primórdios, porque quando Aristóteles escreve isso, já fazia 2000 anos que já existiu o famoso Código de Hammurabi, que é onde tem aquela famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que depois vociferada por Jesus e tantos outros, que consta inclusive do Pentateuco hebraico. Mas dentro dessa ideia, o ser humano também primitivo percebe que existem coisas que não foram criadas por ele. Trovão, o vulcão, o planeta, as aves, e ele começa então a cultuar uma divindade que ele não sabe exatamente dizer o que é essa divindade. E ao ter essa ideia de divindade, por isso o tambor que a gente bate para imitar, para tentar se comunicar com a divindade, toda essa ideia primitiva de Deus, também vem evoluindo no mesmo sentido e a gente começa a aperfeiçoar não só as leis humanas, mas como também tentar adivinhar as leis divinas, né? E a gente começa a visualizar que Deus estabelece também o seu código penal punitivo, que é o que muitas vezes nós conhecemos, né? Deus, aquele ser carrasco que fica sentado num trono, vai sofrer, vai fazer. Não é assim que a gente tinha essa ideia? Porque essa ideia ela vem evoluindo, porque se nós homens podemos ser perversos com o nosso co-cidadão, Deus que é soberanamente mais potente, ele pode ser mais perverso ainda, né? Não é fantástico isso? Quer dizer, a gente faz aquela síntese da perversidade e a gente cria um negócio chamado céu e cria um negócio chamado inferno, em que o céu é a representação de toda a bondade de Deus e o inferno é a representação de toda a soberania e maldade desse mesmo Deus criado pelos homens, né? Porque não é o Deus que ele é o de verdade, é o que a gente cria enquanto Deus. E aí vem Dante, lá na sua Divina Comédia, escrevendo sobre os infernos de Dante, tudo aquilo ali. Você fala, cara, que legal, né? Ou eu vou sofrer ou eu vou pro céu. Não é uma coisa assim super legal?
E aí a gente começa a ver dentro dessa ideia, fala assim, puxa, que legal, ninguém vai para o céu. Lamento, senhores. Porque não importa se você é bom a vida inteira, porque nós não somos bons a vida inteira, mas vamos dizer hipoteticamente, e no final da vida a gente faz uma maldade, um egoísmo. Você lá doente na cama, vai receber um remédio, você fala, você pode me dar o remédio para mim primeiro que eu estou sofrendo mais com o meu irmão do lado? Pronto, ganhou a porta do inferno, vai sofrer no inferno. Não é legal isso? É uma coisa assim super prática, né? E também tem o outro lado também, né? Você é bom a vida toda, e aí, ao contrário, você é mal a vida toda, e aí lá no finalzinho você se arrepende de todos os pecados, você é absolvido. Não é legal? E aí você vai direto pro céu. Não, isso não faz sentido. Não, e fez sentido durante muitos anos, né? Essa ideia de céu e o inferno. E aí você começa a estabelecer um critério que não é razoável. Tanto que existe aquela piada no meio jurídico, aquele advogado muito mal, tava lá passando a vida, passa a perna em todo mundo, sei lá, nunca, esse negócio de religião não é comigo, lá na beira da cama, lá quase morrendo, ele pede para a família, por favor, uma Bíblia. Aí todo mundo se assusta, né? Fala assim, agora que ele vai se arrepender de todos os pecados e ele vai ter uma oportunidade. Ele começa a ler a Bíblia. Fala assim, papai, você está se arrependendo? Fala assim, não, estou procurando uma brecha na lei. Né? Então é isso, quer dizer, a gente interpreta a lei divina de acordo com aquilo que a gente acha que é a lei divina. E vai criando locubrações sobre o céu e sobre o inferno. E na verdade, como ninguém vai para o céu, porque é impossível passarmos incólume a uma vida inteira sem nenhum pecado, né? Seja ele relacionado à gula, seja ele relacionado à inveja, os 7 pecados capitais, né? Qualquer um deles, todos nós iríamos para o inferno. E sofreríamos. Não é uma coisa doida, sim ou não? O céu não seria habitado por ninguém. Ele ia acabar por falta de moradores. Porque se nenhum de nós vai para aquele céu prometido e todos vamos para o inferno, então vamos todos sofrer. Aí começa a criar uma dúvida, né? O que adianta eu ser bom então? Acho que é um purgatório. Teve o purgatório, mas agora o Papa revogou o purgatório, não tem mais, ele fez uma revogação do purgatório. Mas tinha um purgatório, mas o purgatório não era para a senhora. O purgatório era para aquelas crianças que nasceram e não deu tempo de ser batizada. Júlia, você continua pagã, né? Você vai para o purgatório, né? Mas era só para isso. Porque o ser humano começa a perceber, poxa, mas aí ela não foi batizada aquela criança, mas não deu tempo dela cometer nenhum pecado. Vai para onde? Vai para o inferno, porque não foi batizada. Não, mas daí não é sacanagem, porque ela não fez mal nenhum, então vai para o purgatório. Vamos estipular por bula papal um lugar. E aí você começa a ter esse tipo de ideia que assola até hoje a gente. Mas aí veio Kardec. Outros pensadores, mas Kardec, de uma maneira brilhante, ele vem e ele escreve esse livro aqui. O Céu e o Inferno. Para quem não teve a oportunidade de ler, isso que eu queria compartilhar, é uma leitura chata, já antecipo, né? Porque quando você começa a ver, primeiro porque ele é técnico, ele é um professor. E enquanto professor, ele vai nos detalhes. Então, se você pegar para ler como se fosse um romance, não dá. Até mesmo se fosse aquela paixão que a gente tem do Livro dos Espíritos, que tem várias respostas, não está aqui. Porque ele vai elucubrando, ele vai entrando em detalhes, ele vai colocando, pelo menos na primeira parte, ele vai colocando o porquê que não faz sentido esse céu e esse inferno. Qual é o motivo que esse céu e esse inferno criado, e aí por isso que eu gosto mais do título que ele dá depois, que ele fala assim, o livro chama-se Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Fica mais bonitinho, né? E exato, mas para chegar na Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele vai passando pelas diversas correntes predominantes sobre a criação do céu e do inferno e sobre a ideia de que nós temos de céu e inferno. E ele faz essa proposta baseada em estudos de como deve ser o céu ou o inferno, ou melhor, a justiça divina, segundo o Espiritismo, através desse conceito. Então, a primeira parte, ele vai então explicar tudo isso, ele vai dar toda a explicação do céu e do inferno que existe nas correntes religiosas, depois a ideia que o Espiritismo vem trazendo,
E na segunda parte ele traz uma parte muito interessante, que é alguns relatos que ele pôde colher e publicar, porque muito mais relatos do que esses aqui, de como é a vida após a morte de vários espíritos. Os felizes, os que são medianos e os sofredores. Então, muitas vezes as pessoas, de maneira até equivocada, falam: nossa, André Luiz inaugurou o relato da vida após a morte. Kardec já havia feito com o seu brilhantismo há muito tempo, relacionando diversas passagens. Então, a segunda parte do livro ele vai colocando. Então, o que ele elucubrou como chamado Código Penal da Vida Futura, ele é baseado nessas explicações da espiritualidade, e não foram de uma só. Tá? Então vamos lá. Inclusive ele coloca isso de maneira bem clara. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Isso é muito importante para que a gente possa entrar nessa ideia do que é o céu e o inferno, segundo, e a justiça divina, segundo o Espiritismo. Não é um sistema substituindo outro sistema. Isso é muito importante. Porque as pessoas às vezes falam assim: eu sou espírita, eu não acredito no inferno. Eu acredito que se você não for bom, você vai para um umbral. Sério? Como é que é? Não, você comete maldades e tal, não sei o que lá, e quando você morre, você vai ficar sofrendo no vale dos suicídios, você vai ficar sofrendo lá, e aí vai ficar outros espíritos. Não é o demônio, são espíritos maus que ficam lá fazendo você sofrer e tal. Assim, mas isso é inferno, né? Não, é um umbral. Não, isso é um inferno. Você só deu outro nome. Não, mas se você for bom, aí você vai ser bom, você vai para o nosso lar. Como se só existisse o nosso lar como exemplo. Aí você vai para o nosso lar, você vai viver feliz, você vai ter um tablet antes de todo mundo, você vai ter um aeróbus, vai ter um monte de coisa, vai tocar harpa, vai ficar lá vendo o concerto. Assim, no céu. Não, isso é uma colônia espiritual avançada. Não, isso é o céu. Ou seja, nós não podemos pegar o sistema antigo que nós estamos habituados há 2.000, 3.000 anos, é por isso que eu comecei falando do sistema antigo, né? E simplesmente colocar um outro nome. E aí lá vai estar cheio de anjos e não, mentores. Quer dizer, na verdade, a gente está só substituindo palavras sem substituir conceitos. Kardec não propõe isso. Quando ele faz essa propositura, ele faz com que a gente altere palavras, é por isso que ele cria, inclusive, palavras, mas, sobretudo, conceitos. Ressignifique isso. Tanto que a gente brincou uma outra palestra, né? Eu li o pensamento do Ronaldo. Teoricamente não foi isso, né? Mas eu falei assim: eu morro de medo de ir para um umbral. Então, o que eu respondi? Você já está no umbral. Parabéns! Se você morre de medo de estar no umbral, é porque você está lá. E aí nós vamos visualizar isso exatamente nessa obra. Então, não é assim que funciona. Ayrton, então eu não vou para o umbral? Não. Você não vai para lugar nenhum. Você vai para onde você já está. Aliás, na verdade, para aqueles que gostam muito do umbral, eles têm a oportunidade de ir toda noite para o umbral. Dorme e já vai lá para o umbral. Ajuda na formação de colônias sexistas, colônias maldosas, colônias de sofrimento. Então, a gente pode fazer isso também. Olha que legal, né? Auxiliando a espiritualidade na construção do mal. A gente pode fazer isso, aqueles que queiram fazê-lo, né? Então, isso é muito importante. Não é uma teoria pré-concebida. Não é um sistema para substituir o outro. Em tudo ela se apoia nas observações. E são estas que lhe dão plena autoridade. E continua Kardec dizendo sobre esse ponto, né? Lá na página 82, Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras. Ninguém jamais imaginou que as almas, abre aspas, né, Kardec, depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas, almas partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Descreve-nos uma situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre esse sentido. Preciso é afirmar que não se trata nesse caso das revelações de um só espírito.
Kardec observa isso. O qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo, que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou uma visão estática suscetível de ilusões, e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Aliás, Kardec faz essa observação muito importante, dizendo que é assim que ele seguiu toda a doutrina. Foi assim que ele seguiu e formulou toda a doutrina. Quando a gente fala que o Espiritismo é uma doutrina de ciência de observação, não é ciência que pega lá, isso também foi feito posteriormente por William Crookes e tal, mas isso foi depois de Kardec. Mas se a gente pegar lá, tem vários livros que falam sobre as experiências científicas, inclusive o Sir William Crookes, que foi Sir da Rainha, que foi quem descobriu, foi Nobel, quem descobriu o quarto elemento da matéria. Ele era um cientista da Real Academia de Londres e que desenvolveu por 10 anos um trabalho sobre materialização com a Kate, com o espírito da Kate, Cooks, e todo um trabalho desenvolvido, inclusive criando equipamentos para fazer medição. Isso é ciência também. Mas a ciência que Kardec utiliza é outra. É uma ciência de observação, no sentido de que as comunicações, a partir do momento que se tornaram reais, que ele conseguiu visualizar que elas eram reais, ele separava as que eram ficção das que eram reais. As que eram reais, ele detalhava e classificava as que eram comunicações que não levavam em nada, ou comunicações que eram fruto de espíritos inferiores ou fruto de espíritos brincalhões, e retia somente as sérias. A partir das sérias ele catalogava. Eu fico imaginando como é que faz isso sem Excel, né? Ele catalogava as diversas comunicações oriundas, depois no final, quase da vida de Kardec, quase 300 espíritos que passavam para ele essas informações e que chegavam diuturnamente para ele, e ele catalogava. Então quando ele escreve no início, bem menos, né, o Livro dos Espíritos, e depois aqui, já bem mais detalhado em 65, em que ele já estava com a Revista Espírita operando há muito tempo, e é por isso que ele publicava na Revista Espírita. Ó, chegou essa aqui. Quando ele selecionava aqui, ele publicava na Revista Espírita, mandava praticamente para o mundo espírita como um todo, aí vinha retornos daquela informação. Não, aqui veio uma outra manifestação assim, aqui era desse jeito, e é por isso que ele diz: eu prefiro, que na verdade São Luís, ocultar 10 verdades do que dizer uma mentira. Então muitas coisas não foram ditas porque não passaram por esse crivo científico de Kardec. Então é por isso que ele faz essa observação muito importante. Aqui não é observação de um espírito e é observação de um caso específico. Isso aqui é um trabalho detalhado de análise da espiritualidade, porque a gente pode até dizer, entre aspas, com todo o respeito possível, ali, em nosso lar, nós temos a opinião de um espírito, André Luiz, de um médium, Chico Xavier. Obviamente que a gente tem o conceito em relação ao médium e o conceito em relação ao espírito. Isso não estou depreciando. Mas o trabalho de Kardec foi muito mais profundo do que isso. Do que um espírito e um médium. E é isso que ele coloca aqui já no início do seu relato. Trata-se sim de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares, médiums, disseminados pelo mundo, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outro. Isso é fantástico, né? Você olha, o que eu estou publicando aqui, se você não acredita, beleza, faz a tua pesquisa. Faz a tua pesquisa e chega à tua conclusão. Isso é ciência. Isso é ciência. Então, é isso que Kardec já, no início do capítulo que fala sobre as penas, nos demonstra o que nós vamos fazer. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, isso é autoridade privada, você vai ver sua autoridade moral, está lá escrito na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá está a autoridade do Espiritismo. Formular um código de fantasia, a sua lei no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. É assim que ele começa o capítulo Código Penal da Vida Futura. Então vamos lá.
O artigo 1º, gostoso, porque eu estou me sentindo agora, de novo, dando aula de direito. Né? Artigo 1º é: somos frutos das nossas escolhas. Então a primeira coisa importante que... Claro que isso aqui é o que está escrito aqui, fui eu que elocubrei. Eu vou ler o artigo, que é assim que eu acho que se estuda direito. Ler o artigo, interpretando o artigo posteriormente. Que diz Kardec: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Todas? Todas. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Eu acho fantástico isso. É uma das coisas que me deixa mais doido desse artigo 1º do Código. Por quê? Porque a gente está acostumado com o pecado original, né? O pecado original é uma coisa muito legal. Porque a gente estava lá, tranquilo, eu estou sofrendo por culpa da Eva. Nós sofremos porque ela foi lá e comeu a maçã e deu pro Adão ainda a Eva, e ela foi expulsa do paraíso por conta disso, né? E aí hoje nós sofremos, porque a gente podia estar no paraíso se ela não tivesse comido a maçã, sim ou não? A gente podia estar lá, tranquilo e tal, não sei o quê. E aí ela fez isso e a gente está sofrendo o pecado original. O Espiritismo, ele vem acabar com o pecado original e nos mostrar, primeiro, que essa história é uma história fictícia, que a gente não pode levar a sério, até porque, né? Os caras foram expulsos do paraíso, é uma coisa muito doida. Vocês já leram lá, né? O cara foi expulso do paraíso e tiveram 3 filhos, né? Caim, Abel e Sete. Porque ninguém fala do Sete, mas tudo bem, eles tiveram, tá? Aí ele teve Caim, Abel e Sete. Daí o Caim matou Abel e depois tomou núpcias da filha de uns... Não, peraí. Volta tudo. Qual parte do filme que eu perdi? Eu fui fazer... Como é que eles tiveram? Tinham 2 caras só no mundo inteiro e eles foram expulsos do paraíso e tiveram 3 filhos. Até onde me consta, 3 filhos não fazem... outros filhos, né? Daí ele casou com tomou núpcias. Eu falei, mas onde que estava essa pessoa? Então, se você não vir isso de uma maneira que é uma história e que é muito interessante, se você pegar o fio da meada, se você descascar a banana e comer a banana em vez de comer a casca, a gente começa a ver, uau, essa história faz sentido sobre as nossas tendências, sobre os nossos vícios, aquilo que a gente tem que rebater, outras coisas. Até sobre a questão de Capela, expulsão da raça adâmica, como muito bem nos coloca Emmanuel em A Caminho da Luz. Mas, dentro desse contexto, é muito importante, porque quando você acaba com o pecado original e o Espiritismo põe uma pá de terra em cima e o cal ainda em cima do pecado original e fala, olha, nós somos responsáveis pelo nosso sofrimento, pela nossa alegria. Então, a alma, e é isso que está dizendo nesse artigo 1º, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então, cada um é responsável por sua própria alegria e pelo seu próprio sofrimento. Legal ou não? Porque isso nos empodera. Porque a partir do momento em que você é responsável pela sua própria atitude, isso nos dá poder. Porque eu adorava, eu tenho saudade do demônio. Eu tenho, que é uma coisa que me dá saudades, é o diabo. Porque quando o diabo fazia as coisas, me tentava para eu fazer as coisas, eu falava, é o diabo que me tentou. Agora sou eu. Aí quando eu descubro que eu, o diabo, sou eu mesmo e ele mora dentro de mim, e é esse que eu tenho que matar todos os dias, é essa maçã que eu não tenho que comer todos os dias, isso é bom, porque me dá empoderamento, mas é ruim também, porque me dá responsabilidade. Era muito mais fácil o demônio, sim ou não? Eu tinha saudades do demônio. Era legal culpar ele. Só que agora não tem mais. Isso não significa que Kardec não fale sobre as questões da influência espiritual, da obsessão. São outras situações. Porque somos influenciados para o bem e para o mal. Essa é a pergunta que todo mundo sabe do Livro dos Espíritos, sim ou não? Somos influenciados pelos espíritos e tal, mais do que vocês imaginam. A grosso modo, são eles que vos dirigem. Para o bem e para o mal. Então, claro, eu não estou dizendo que não há influência. O que eu estou dizendo é que mesmo com a influência, a responsabilidade é nossa.
Meu pai até brincava, né? Que ele falava assim, o espiritismo é uma religião má. Meu pai que era espírita, eu nasci espírita, né? Porque a gente, quando tem muito pecado para expurgar na vida anterior, a gente tem que nascer espírita, de berço, para ver se aprende alguma coisa nessa, porque nas outras não adiantou, né? E aí você vem da palestra para ver se entra alguma coisa, né? E aí o que acontece? Meu pai falava assim, o espiritismo é uma religião má, porque ele fala todos os malefícios do cigarro, ele fala que a gente não deve fumar, ele fala que o que acontece com você na vida, ele fala das consequências da marca perispiritual, das consequências na vida futura, mas ele vira pra você e fala assim, mas se você quiser fumar, você pode, quer fumar, quer dar uma pausa agora na palestra e ir lá fumar? Vai em frente. Não é assim, cada um faz o que quiser, mas seja responsável pelas suas atitudes. Essa é a responsabilidade que... E é duro, isso é maldade, sim ou não? Entre aspas, né? Entre aspas. Meu pai brincava dessa maneira, né? Então, somos frutos das nossas escolhas. Esse é o resumo do artigo 1º. Artigo 2º. Eu juro que não vou ler os 33 artigos hoje. Porque tem a segunda parte dessa, né? Não há salvacionismo. Essa é outra coisa que eu amo no espiritismo. Primeiro, não há pecado original. E segundo, não há salvacionismo. Não haverá salvacionismo. Ninguém vem aqui te salvar. Diz o artigo 2º. A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Quer ser feliz? Purifique-se completamente. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Uau! Vamos lá. Eu gosto de ler e a gente vai interpretar. Não há salvacionismo. Infelizmente, durante muito tempo, nós ficávamos esperando que viesse Jesus novamente, vai salvar todo mundo, separar o joio do trigo. Senhores, interpretação equivocada. Jesus não vai te separar o joio do trigo. O que Jesus vai fazer é separar o trigo e transformar o joio em trigo. Esse é o objetivo do evangelho. Não é separar, não é punir, até porque ele prometeu, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ora, se interpretar restritivamente a outra norma e não interpretar essa, elas são conflitantes, então a gente tem que compreender. Mas ele também disse, ninguém vai ser feliz até que se pague o último centil. Então, a gente tem que fazer a interpretação normativa dizendo o quê? Não haverá salvacionismo. Ninguém vai salvar ninguém. Jesus não veio, ele já veio para nos salvar, dando a sua palavra. Aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Aqueles que têm olhos para ver, que vejam. Porque o que vai acontecer é que a partir de agora, e sempre foi assim, estamos sozinhos. O caminho evolutivo é um caminho egoísta. Não, entre aspas, é individualista. Ninguém evolui pelos outros. A gente pode auxiliar, a gente recebe auxílio, tem muita gente acreditando na gente, apoiando a gente, cada um de nós temos um mentor que deu um cheque calção para nós. Foi isso que ele deu, ele chegou, não, você pode deixar que eu tenho meu crédito pessoal aqui, eu vou emprestar assinou um cheque, uma nota promissória para a gente vir. E às vezes a gente, quando está errando, a gente está fazendo ele pagar, né? Porque ele que deu o nome dele. E ele está ali tentando ajudar a gente, mas a completa felicidade prende-se à perfeição, ou à purificação completa do espírito. Então toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, e toda perfeição adquirida é causa de gozo e atenuação de sofrimento. Ou seja, ninguém vai salvar ninguém. Nós somos frutos daquilo que nós vamos plantar. Não tem salvacionismo. Não é legal ou não? Porque a gente fica esperando, às vezes, o Messias, o Salvador, como a gente tinha na escola antiga, que a gente estudou há muito tempo atrás, e durante muitas encarnações, e a gente ainda fica esperando esse salvacionismo. Não haverá. Se a gente quer continuar no planeta Terra, no mundo de regeneração, temos que fazer com que a psicosfera do planeta e a nossa psicosfera parta nesse sentido. Senão, nós não vamos permanecer. Vamos lá do outro lado escrever o livro, os exilados da terra, em vez de ser os exilados de capela. E o pior, os reexilados, que vai ser o que já veio de capela, depois foi para a terra, e não conseguiu nesse tempo todo. E aí você vai falar assim,
Por quê? Porque ninguém vai salvar. Jesus veio, ele prometeu que ninguém se perderia, mas ele não disse que ia salvar. Nós vamos ser fruto daquilo que a gente plantou. É o que diz Kardec. Jesus voltará, sim ou não? Até ele nem partiu, não sei de onde que ele voltará, né? Essa frase é muito estranha para mim. Mesmo se você interpretar ele, como é que partiu? Se ele ressuscitou no terceiro dia, apareceu para todo mundo, apareceu para os 500, apareceu para... Onde que ele partiu? Então ele não tem que voltar, ele já está aqui. Até porque ele disse que estava aqui, né? Ele não falou? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Se ele não estiver aqui, eu posso cobrar dele, não posso? Posso ou não posso? Porque toda promessa, ela gera uma consequência de débito. Agora, a gente também não fica esperando Jesus aqui fisicamente, né? Esse é o problema, as pessoas interpretam... Pô, você tá com saudades de alguém lá no Brasil, você manda um WhatsApp, faz um FaceTime. Por que Jesus tem que estar aqui fisicamente? Ele usa o WhatsApp espiritual, o FaceTime espiritual. Vai lá e tal, não sei o que lá. Deve ser com holograma, sei lá com o que ele vai usar. Né? Esse é o detalhe. Então, às vezes, as pessoas ficam incrustadas numa ideia muito fechada. Próximo. A proporcionalidade do sofrimento. Olha que legal. Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe em funestas e inevitáveis consequências. Uau! Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Então, a gente tem que ter em mente. Então, se nós, qualquer coisa que façamos, vai gerar uma consequência boa ou ruim. Por menor que seja, não há uma única imperfeição que não importe em funestas e inevitáveis consequências. A soma das penas é assim. A proporcionalidade à soma das imperfeições, como a dos gozos, a proporcionalidade das qualidades. Então, se a gente quer ser feliz, a gente tem que ter mais coisas depuradas do que coisas vícios, mais virtudes do que vício. Esse é o caminho. Aliás, que foi o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Mas por quem? Não é por Jesus, é pelas suas atitudes, pela sua caridade, né? E Kardec, de maneira professoral, ele explica. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a alma que tem 3 ou 4. Então é simples. Quanto mais imperfeições nós temos, sofremos mais, né? E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais do que a metade ou um quarto, sofrerá menos. Simples assim. É uma matemática. Então, quanto mais imperfeições nós temos mais sofrimento. Por quê? Lembra da história do sofrimento? Eu já falei várias vezes, mas eu gosto desse exemplo. Por que a gente sofre? Já foram na churrascaria, sim ou não? Lembra? Quando a gente vai na churrascaria, o que a gente tenta fazer? Violar uma lei física, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você tenta colocar um boi dentro de você, não cabe. Não é assim? Aí a gente sai de lá, nossa, nunca mais vou comer, nunca mais vou... Ou quando bebe demais. O que é a dor se não um incentivo para voltarmos à lei? Chega no momento em que o boi está quase entrando dentro de você, ocupando o mesmo espaço, você fala assim, agora não dá mais. E dói. A lei moral é a lei mesma da lei física. Então a dor, ela é um convite para o regresso à lei. Ou seja, se eu não comer demasiadamente, eu não vou sentir dor. Sim ou não? Não é assim? Essa lógica do exemplo. Se eu não beber demais, eu não vou sentir dor de cabeça no dia seguinte. E ninguém está proibindo que beba, nem está proibindo que coma. O que está se falando é o momento que você extrapola o seu limite corporal, no dia seguinte você sofre. Sofre, ou no mesmo instante, porque o sofrimento físico é um convite ao retorno à lei. E a mesma coisa o moral. Não se diferencia. Então, naturalmente, que quanto mais imperfeições nós temos, mais sofrimento nós vamos ter, porque é mais convites ao regresso à lei. Faz sentido isso? De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 imperfeições tem mais
10 perfeições tem mais gozos do que a outra menos rica de boa qualidade. Ou seja, tudo é proporcional. Quanto mais virtudes nós temos, mais alegrias nós temos. Por isso que quando se diz a felicidade não é desse mundo, e não é, porque nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, então não é desse mundo. Porque aqui ainda estamos depurando as faltas dessa ou da anterior. Então não vai ser feliz. Mas a gente pode ir buscar essa felicidade paulatinamente, caminhando nas pegadas de Cristo. Esse é o caminho. Livre-arbítrio. Olha que legal. Né? Porque até então a gente ficava com o demônio dizendo para ir para um lado e para o outro e tal. Artigo 4º. Em virtude da lei de progresso, que dá toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprias, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito de suas obras. A gente pode perguntar, e é uma questão filosófica válida, por que Deus não criou todos nós perfeitos? Poderia, sim. É uma questão filosófica válida. Ele tinha opção, ele era Deus, ele poderia ter criado perfeito ou simples e ignorante. Sim ou não? O fato é que ele criou simples e ignorante. Qualquer pessoa que tente explicar isso, e eu não faria isso porque eu não tenho essa ousadia, está tentando interpretar o pensamento de Deus. Concordam comigo? E eu, particularmente, me sinto pequeno demais para tentar entender o porquê que Deus fez as pessoas simples e ignorantes ao invés de fazer todo mundo perfeito, todo mundo feliz e tudo mais. Eu não tenho essa capacidade de entender o pensamento de Deus. Mas a questão fática é que ele nos fez simples e ignorante. E o fez assim, por uma questão fática, e não por interpretação do pensamento de Deus, para que sejamos meritórios ou demeritórios de nossas faltas e de nossas virtudes. Então essa é a situação. Então cada caminho que nós escolhemos é fruto do nosso livre-arbítrio. Eu sei que livre-arbítrio é algo bastante complexo de você desvendar. Eu particularmente tenho algumas questões filosóficas quanto ao livre-arbítrio, o limite do livre-arbítrio, que ponto a gente tem livre-arbítrio enquanto primitivo e enquanto ser evoluído. Porque se o ser evoluído, como Jesus, ele é infalível, que tipo de livre-arbítrio ele tem? Né? Mas isso é uma questão filosófica demais, deixa para uma rodada de boteco, né? Que eu costumo dizer, a conversa de boteco, né? Porque não vai chegar nessa solução. Então, agora, o fato alguns fatos. Fomos criados simples e ignorantes. Temos um livre-arbítrio de escolhas em que nós podemos seguir para um caminho ou não, e essas escolhas são relativamente livres, né? É claro que o livre-arbítrio absoluto eu não acredito que exista, mas nós somos relativamente livres. A grande influência, até mesmo quando estamos tentando tirar, e a espiritualidade nos mostra, através da obra de André Luiz, o brilhantismo que é a espiritualidade atuando quando se tenta tirar a própria vida, quando se tenta fazer um aborto, quando várias experiências que vão, a espiritualidade tentando. Mas nada elide o livre-arbítrio. Em alguns casos tem sucesso, essa reversão para que aquilo não aconteça, outros casos não tem sucesso, e aí a pessoa vai sofrer as consequências das suas atitudes. E é assim que funciona, e esse é o caminho do livre-arbítrio. Então essa é agora, em virtude da lei do progresso. E essa observação é muito importante. Por que Kardec começa a falar de livre-arbítrio? Ele fala de livre-arbítrio, mas ele começa com lei de progresso. Porque todo mundo vai progredir. Ele vai elocubrar uma situação mais adiante de como que a gente pode estacionar, mas o fato é que vai progredir. Porque a dor é o grande motivador. Porque chega uma hora que dói tanto que você para. Você para. Então aí é o momento que você regressa. O céu e o inferno não são lugares, mas escolhas. Uau! Artigo 5º. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito.
o inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. E é por isso que quando eu brinquei com o Ronaldo, naquela outra situação, eu falei, olha, ninguém vai para o umbral, se você já está no umbral, seja bem-vindo ao umbral, né? O pessoal não tinha dado conta, porque o umbral não é um lugar. O umbral é um estado de espírito. Ele é daquele jeito pela somatório da psicosfera dos espíritos que ali estão. Porque o dia que aquela psicosfera for alterada, o umbral vai ser o melhor lugar do mundo, ele vai ser o céu. Concordam comigo? Faz sentido isso? Para isso que você tem colônias espirituais no meio do umbral, que são focos de luz para tentar recepcionar aqueles espíritos que ainda não são tão sofredores, para tentar diversificar o padrão vibratório. Mas o objetivo não é ter colônia espiritual, é que todo umbral seja igual a colônia, ou melhor. Esse é o objetivo da lei de progresso. Então, aí é que nós temos que tomar cuidado. Se a gente dá conta que o céu e o inferno não são lugares em que a gente vai ficar lá sofrendo, ou ficar... Essa imagem é fantástica, abraçando o leão, né, no paraíso. É uma coisa quase cômica, né? Eu não consigo ver isso sem rir, né? Então, ou eu acho pior ainda aquela que tem dinossauro, né? Já viram? Porque não há como se explicar pela ciência, confrontando o criacionismo com o evolucionismo, como que Adão teria 6.000 anos pela história da contagem bíblica e você tem um dinossauro. Aí você pega a Gênese, que tem aí cerca de, sei lá, vamos colocar aí 20.000 anos, no máximo, não chega a isso, e você tem um dinossauro de bilhões de anos. Como é que foi? Porque as pessoas interpretam isso de uma maneira equivocada, né? No primeiro dia Deus fez o céu e a terra, mas que dia? Se o sol e a noite só foi criado no quarto dia. Peraí, eu não estou entendendo essa lógica. Será que eu que sou muito doido? Mas no primeiro dia, no segundo dia, que segundo dia? Vocês estão pensando em dia de 24 horas, mas o sol só foi criado no dia 4. Como é que tinha dia e noite? Ou a gente sai daquela caixinha e começa a pensar, ou então não pode pensar, eu vou para a Inquisição. Já fui uma vez, vou de novo, né? Quando você começa a falar assim, cara, não dá. Trava, o meu cérebro trava quando eu começo a ver esse tipo de coisa. E o que é pior, uma discussão pseudocientífica sobre a matéria. Sobre essa questão que não faz sentido. E embora a Gênese é espetacular. Não é um demérito da Gênese, o problema é a interpretação dela, porque Kardec fez uma interpretação fantástica, inclusive com um quadro sinóptico, comparando a Gênese bíblica com as teorias evolutivas. Peguem a Gênese e vejam. Então, agora, o grande ponto dessa brincadeira toda é a gente compreender que o nosso estado de espírito vai influenciar esse lugar que nós estaremos. Tem gente que fica o tempo todo, o dia inteiro com sono só para voltar para o umbral. É a vontade, o desespero do umbral. E acha que vai morrer e vai para o umbral. Não. Ele fica o dia inteiro dormindo com saudades do umbral. Consequências e definição do mal. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Então, veja, não é algo forçado, é o que a gente já tem em si. Não fazer o bem quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Uau! Essa aqui já é uma semana falando sobre isso, né? Pra gente poder entender essa brincadeira. Então, peraí um pouquinho. A gente acha... E a gente passa, aí Kardec dá inúmeros exemplos depois na segunda parte lá, de espíritos que não eram necessariamente ruins, pessoas que não eram necessariamente ruins, mas que não faziam o bem. E deixavam de fazer o bem. E deixar de fazer o bem é fazer o mal. Esse aqui é o grande ponto que a gente tem que entender. Então, olha como isso é muito sério. E quando a gente faz o mal, a gente sofre. Então, nós somos responsáveis pelo mal que fazemos. Pelo bem que deixamos de fazer. E por todas as consequências inerentes ao mal que fizemos ao próximo. Então, por exemplo, uma mãe que abandona um filho,
ela é responsável pelo abandono, pelaquela situação, por todo o bem que ela deixou de fazer por aquele filho e por todas as consequências inerentes ao abandono das atitudes do filho. Tá fácil, né? Então, isso é o que a gente tem que tomar cuidado. Porque, e aí a causa de sofrimento é fruto disso. Agora, a grande situação que Chico fala, fique tranquilo, porque todos nós cometemos os nossos pecados, mas ninguém pode mudar o passado. Mas todo mundo pode recomeçar e fazer um novo futuro. De posse dessa situação, a gente olha e fala, bom, o que eu posso fazer para compensar? Porque a compensação está aqui também. Todo o bem que nós fazemos também conta. E por que sofremos? É o artigo 7º. O espírito sofre pelo mal que fez, da maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigido para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir. Então sofremos para que nós, ao tomar contato desse sofrimento, possamos identificar as nossas fraquezas, nossas falhas de caráter, nossos momentos de aprimoramento, de melhoria, e mudemos. Porque senão a gente vai continuar sofrendo. Então, a causa, a razão do sofrimento é para que a gente possa identificar as nossas falhas de caráter, que é o primeiro passo, para daí tentar uma transformação. Contabilidade divina, eu chamei esse artigo. Todos esses nomes foi eu que fui dando, né? Então, contabilidade divina. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, tudo conta. Inclusive, especialmente o pensamento. Olha que coisa legal, né? E aí isso vai sendo colocado numa contabilidade divina e vai pesando. Não para você ir para o céu ou para o inferno, né? Como você coloca lá. Aliás, isso aqui já está escrito na parábola dos talentos, já foi falado na questão... diversas passagens bíblicas. Na verdade, diversas passagens bíblicas a gente já está falando sobre essa contabilidade divina. Aqui Kardec só dá mais claro o que conta e o que não conta. O que conta para o bem e o que conta para o mal. E aí ele desmistifica uma coisa, uma discussão que eu tive com o meu irmão, quase uma hora e pouco por telefone, discussão sadia com o meu irmão, a interpretação desse dispositivo, né? Porque muitas pessoas de maneira equivocada falam assim, dentro inclusive das fileiras espíritas, e no meu entender é equivocado. Se você faz a caridade pensando só no seu em si, pensando para mostrar para os outros, isso não conta. Não é verdade. Não é o que está escrito aqui. Vai contar, mas não vai contar igual conta a caridade de coração. Afinal de contas, você fez o bem a alguém. Mas você fez para aparecer, porque o cara é famoso e tal. Não sei o que. Pô, mas ele não salvou uma criança, não tirou uma criança da miséria, não tirou da fome, isso não conta. Né? Então a gente tem que tomar cuidado numa interpretação equivocada para que a gente não chegue e até desestimule as pessoas de fazer o bem. Eu prefiro um cara que faça o bem, aí eu estou colocando a minha visão pessoal, eu prefiro uma pessoa que faça o bem por egoísmo do que uma pessoa que faça o mal. Sim ou não? É melhor ainda o cara que faz o bem por egoísmo, né? Porque ele pelo menos está fazendo. Então não há nenhuma ação má ou pensamento mal que não seja contado na nossa contabilidade divina, como não há uma ação boa e um pensamento bom que não seja contado. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu não posso fazer caridade, porque às vezes as pessoas ainda ficam atreladas àquele velho conceito de caridade, né? O que é caridade? O cara pensa um saco de feijão. Você falou caridade, o cara pensa 1 quilo de feijão. Não, pera um pouquinho, mas caridade não é isso. É também isso, mas não é só isso. Né? Caridade pode ser um bom pensamento, uma oração, né? Aliás, Kardec de maneira brilhante vai lá e faz a pergunta no Livro dos Espíritos e fala, o que é caridade segundo Jesus? Que ele fala, não quero saber a tua opinião, não quero saber. Vai lá e pergunta para Jesus. E aí vem a resposta dos Espíritos, que é mais brilhante ainda do que a pergunta. Eu não sei, às vezes eu fico
fascinado tanto com a pergunta como com a resposta. Ele fala, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. Não é só um quilo de feijão. Um quilo de feijão está dentro desse... Mas é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Pronto. Se a gente chegar nesse nível de caridade, a gente está no nível de caridade de Jesus. Esse é o passo que a gente tem que dar. Por isso que ninguém chega ao Pai senão por Ele, né? Limite do débito. Então, artigo 9º. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Legal? É legal, não é isso? Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Uau! Né? Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Para por aí. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque senão a gente cai na teoria das penas eternas. Ora, a gente desenvolveu, nós que somos imperfeitos, juristas humanos, e fomos desenvolvendo códigos em que existiam pena de morte, pena disso, penas severas, e a gente foi aprimorando e tal. Puxa, o cara matar alguém, artigo 121, matar alguém é pena de 6 a 20 anos. Poxa, essa é a punição para quem mata alguém no Brasil. Que é diferente da pessoa que furta, por exemplo, artigo 155, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ou do 156, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outro mediante violência ou grave ameaça. Se a gente vai fazendo gradações da pena sob o ponto de vista humano, aí a pena é de 3 a 5 anos, a outra pena é de 8 a 12 anos. Se a gente vai fazendo gradações, por que Deus vai fazer a pena eterna? Poxa, mas eu fiz o mal por 80 anos. Vamos dizer assim, eu sou um cara mau, vou viver 80 anos fazendo o mal para as pessoas, legal ou não? E aí eu vou ficar eternamente no inferno. Pô, esse Deus é o Deus, pior Deus que pode existir no universo. Porque ele vai fazer a pessoa sofrer. Então aqui tem uma limitação do débito. Ele fala assim, olha, você sofre por aquela falta até o momento que você paga a falta. Quitou, tá valendo. Não é legal? É uma limitação da pena. Limitação do débito. Agora, quanto que é? Kardec fala na sequência. Então, qual o tempo em que nós sofremos? Mas isso é legal. Porque muitas vezes... E outra também, tem uma outra coisa interessante que é a limitação da pessoa sobre o débito. Porque na Bíblia está dizendo assim, os filhos pagarão pelos males dos pais e dos avós, né? Pô, o nosso avô era de lascar, né? Já pensou? Deve ser por isso que eu sofro. É meu primo, né? Quem não sabe. Era de lascar. Não que eu seja muito melhor. Só estou pensando por que eu sofro tanto. Acho que deve ser ele. Senhores, não. Cada um sofre pelo seu. Cada um vai pagar pelo seu. E nós temos que viver desse jeito. Né? Ninguém vai pagar pelo débito do outro. O que, teoricamente, vai dizer isso aí, questão da reencarnação, porque você pode, e provavelmente o fará, reencarnar no mesmo núcleo familiar para quitar débitos que a gente originou com aquelas pessoas para facilitar, e aí pode ser que dá a sensação de que o neto, o bisneto, está pagando pela falha do antecessor, mas isso não pode acontecer. Isso é uma limitação pessoal. Então, além de ter uma limitação da pena nesse dispositivo, é uma limitação pessoal. Ninguém paga pelo débito do outro. Legal, né? E a gente tem um tempo para pagar. Pagou, tá valendo. Origem justa do débito. Isso é interessante essa parte, né? Artigo 10º. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, as consequências de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padenciadas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas no presente ou em precedentes existências. Pela natureza... Aí, vamos parar aqui, depois eu falo o resto. Veja, isso é fantástico, porque muitas vezes a gente tem a falsa sensação que a gente sofre injustamente. Porque a gente tem esse hábito, né? Da gente enaltecer as nossas qualidades e esconder os nossos defeitos. A gente tem esse hábito humano, né?
Ainda mais se for um defeito que você não lembra da outra vida. Você, poxa, porque uma das coisas mais interessantes de discutir com as pessoas que não têm a mesma filosofia que a gente, é que as pessoas viram e falam assim, mas você acha justo? Você acha justo eu sofrer por uma coisa que eu não lembro? Como é que eu vou sofrer da vida anterior se eu nem lembro? Aí o Richard Simonetti recebeu uma pergunta que é muito interessante e ele respondeu de maneira interessante. O rapaz perguntou pro Richard, Richard, você acha certo que seu pai chega em casa e te dê uma cintada e você nem sabe por que tá apanhando? E aí o Richard falou, não acharia certo. Pois é, por isso que eu não acredito em multiplicidade de existência. Porque eu sofro aqui nessa vida uma consequência que eu nem me lembro do que eu fiz. Aí o Richard respondeu, você preferia apanhar sem saber ou você preferia apanhar injustamente? Porque essa é a questão. O ponto é esse. A gente pode não lembrar, em tese. Mas a gente merece. E isso é o que tem a consequência. Porque é muito mais injusto apanhar injustamente. Apanhar ou sofrer por algo que nós não praticamos, isso é mais injusto. Então é acreditar num Deus. Por que uma criança nasce sadia nos Estados Unidos, em família boa, estável, com casa, piscina, na Flórida, furacão só uma vez por ano, e o outro nasce na miséria na África? Que Deus é esse? Então a gente tem que ter alguma explicação para tudo isso. Então quando tomamos a consciência que o sofrimento ele é fruto de nossas atitudes, seja nessa vida ou na pretérita, fica mais fácil. Agora, continua Kardec. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, é quase uma regressão, né? Quer saber o que você foi na vida passada? Veja o seu sofrimento e seus defeitos. Você vai saber. Pouco importa. Ah, mas eu sofro disso. Será que eu fui um rei que fez muito mal? Isso é irrelevante. Você pode ter sido um rei que fez muito mal, você pode ter sido um escravo que fez muito mal. O que importa é ter feito muito mal. O personagem que a gente habitou no passado, isso não faz diferença. O que provavelmente nós fomos era muito mal. Ou pelo menos mais mal do que hoje. Isso é uma questão evolutiva. Então, eu queria saber o que eu fui. Eu falei, eu não. Porque eu fui pior do que eu sou hoje. Hoje eu já não sou flor que se cheira. Imagine antes. Imagina antes. Agora ele vai dizer a dosimetria da pena. Isso é assim que a gente chama. É o artigo 11º. Dosimetria da pena. Porque até então ele vai dizer, ó, quanto que é de sofrimento? Como que pesa esse sofrimento? Como é que se julga? E aí ele vai dizer, artigo 11º. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas. Uma mesma falta pode determinar... Por quê? Porque ela gera consequências diversas e para pessoas diversas. Então, o abandono de 2 filhos de uma mãe, por exemplo, estou usando esse exemplo fictício, de dois filhos, pode gerar consequência, o abandono, o mal, o bem que ela deixou de fazer para eles, mas pode gerar consequências desse abandono completamente diversos. Um encaminha-se para a vida correta e tal, não sei o quê, e o outro encaminha-se para uma vida de droga, de maldade e tal, fruto desse abandono. Então a expiação não pode ser a mesma, porque se for a mesma é injusto. Então, se é relacionada à consequência do ato, então a gente vai ter que dizer. Então, essa é uma das coisas mais difíceis de você fazer a dosimetria da pena, que eu coloquei dentro do direito, né? Como é que funciona, né? Pena base, causas agravantes, atenuantes, depois causa de aumento ou diminuição de pena, é assim que a gente faz dosimetria, o juiz faz a dosimetria da pena. A gente só dá mais ou menos como que vai ser, né? Então, agora, aqui não funciona diferente. Portanto, a mesma falta pode resultar em expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Matar alguém pode gerar uma consequência? Depende. Por isso que o advogado não é aquele ser, todo mundo fala do advogado, eu falo assim, o advogado é aquele ser que você passa 1h30 fazendo pergunta pra ele te responde? Depende. Não é assim, dá raiva, não dá? Não dá raiva, porque depende. Matar alguém pode gerar uma consequência? Pode, provavelmente. Mas qual é a consequência? Eu não sei. Como é que você matou essa pessoa? Você matou para salvar outra?
Até na lei humana nós temos situações que não geram pena. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Até na lei humana, que é uma lei muito falha, nós temos situações em que vai causar, inclusive, a excludente da ilicitude. Imagina a lei divina que é perfeita. Então, pode gerar uma consequência? Pode. Agora, você fez isso para salvar uma outra pessoa? Você fez isso num acidente de carro sem querer? Porque aconteceu explodiu o seu pneu? Você fez isso porque você tinha vontade, como a gente dizia? Porque no direito penal a gente tem que analisar a intenção. Você fez com culpa, imprudência, negligência, imperícia? Você fez com dolo? Dolo é a vontade livre e consciente de praticar o tipo, né? Você mata, mas mata com vontade, mata por querer, né? Porque se for pra matar alguém, mate por querer, né? Imagina matar sem querer, né? Não matem, melhor não matar. Mas se forem matar, e aí a consequência? É o peso. Não dá. E é isso que ele está dizendo, conforme cada situação. Limite temporal da pena. Isso é espetacular, porque até então a pena era eterna. Até então a pena você ficava sofrendo para sempre. É o que diz Kardec. Quanto tempo a gente vai sofrer? Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza da duração do castigo. Não há. Porque tem que ver no caso concreto qual a consequência que gerou. A única lei geral é que toda falta terá uma punição. E terá recompensa a todo ato meritório, segundo o seu valor. Então, quanto tempo nós vamos sofrer em virtude do mal que nós cometemos, depende de nós. Na realidade, depende de nós. E é isso que ele vai dizer. Então, ok. Artigo 13º. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Legal, não? Isso que a gente tem mais raiva, né? Quando a gente vai vendo as coisas, especialmente no Brasil, né? Que os caras vão fazendo recurso. Aí quando chega no Supremo, tudo prescreveu. Não é legal? Só para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não faz isso. Chama-se... O Brasil tem o processo penal seletivo. Pobres pagam. Ricos não pagam. Né? É assim que funciona no Brasil, infelizmente. Mas não é só no Brasil, porque todos nós também cometemos pequenos delitos todos os dias. Aliás, Belling, que é um penalista argentino, fala, se fôssemos prender todos os argentinos, ele falou da Argentina, mas não é um demérito argentino, isso vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil. Né? Se fôssemos prender todos os argentinos que cometem delitos, teríamos que fazer um muro em volta da Argentina. E também dos Estados Unidos. Só que a gente pertence à parte do sistema que está meritória. Só que na justiça divina não tem isso. Então a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Não tem prescrição. Vai pagar até o final. O que Deus exige por tempo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então a pessoa pode sofrer por uma existência, ele pode sofrer por várias. Vai depender dele. Porque o que vai determinar a duração temporal da pena é o quanto nós vamos fazer um melhoramento sério, efetivo, sincero e a volta ao bem. Então, desse modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia do mal ou suavizá-los ou anulá-los na prática do bem. Então, aquele que tiver que pagar, estiver praticando o bem, estiver sendo encontrado no bem, fica com a pena suspensa. Fica com a pena suspensa. Não vai pagar, não vai sofrer nada. Porque ele está reparando aquele mal com a prática do bem. E aí Kardec faz brilhante esse raciocínio. Ele fala assim, uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado ou de liberá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Então se a gente faz igual a pena vai ser de 6 anos no umbral a 20 anos. Tá? Aí 20 anos, ele recebeu pena máxima, 20 anos. Só que ele não regenerou. Então ele sai dos 20 anos da cadeia, né? Ele sai do umbral mal. E o objetivo não é esse, porque a lei divina não é o objetivo de punir. O objetivo não é esse. O objetivo da lei divina é pegar o joio e transformar em trigo. Esse é o objetivo. Então, Deus que é justo só pune o mal enquanto ele existe. E deixa de punir quando não existe mais. Por outra
o mal moral, sendo por si mesmo causa de sofrimento, fará este durar enquanto substituir aquele ou diminuirá de intensidade na medida que ele descrença. Ou seja, a gente pode. Então, qual o limite temporal de sofrimento? Depende de nós, de cada um. Não é legal isso? Eternidade das penas. Aqui o Kardec faz uma elucubração interessante. Dependendo da melhoria do espírito, a duração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria para sempre. E para ele a pena seria eterna. Interessante, sim ou não? Se você permanece... É que é quase impossível. Essa aqui é uma elucubração de Kardec, que é quase impossível. Porque chega uma hora que o sofrimento é tão grande que o cara é impelido a praticar a rever a situação. Mas na teoria, existiria uma pena eterna? Existiria. Para aquele que quer permanecer no mal o tempo todo, ele vai ficar sofrendo eternamente. Não, mas eu gosto desse sofrimento. Pode ser, né? Pelo menos em teoria. Artigo 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna como eterno lhes parece deve ser um tal castigo. Então por que a gente acredita que as penas seriam eternas? Isso eu já expliquei no início. Porque nós criamos uma ideia falsa de Deus e um Deus punitivo, e que então, se eu, enquanto imperfeito, quero que o meu próximo sofra para sempre quando ele faz o mal para mim, Deus, que é muito mais poderoso do que eu, vai fazer você sofrer 2 vezes para sempre. É essa a inferioridade que nós temos. Então a pena não vai ser eterna, não vai ser limitada. A gente só acredita nisso pela nossa inferioridade. É isso que Kardec nos diz. E caminhando para o final. Eu sei que nosso tempo já está quase acabando. Artigo 16º. Reparando os equívocos... Obrigado, Marisa. Também não precisa usar a eternidade toda hoje, né? Reparando os equívocos do passado. A gente falou de sofrimento, e como é que eu livro desse sofrimento? E aí vem a fórmula fantástica de Kardec. Olha lá. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Porque muitas vezes as pessoas falam, ai, me desculpa, me perdoa pelo mal que você me fez. Claro que sim, embora o perdão seja unilateral. O perdão não é bilateral. Eu só vou perdoar se essa pessoa vier me pedir perdão. Você vai continuar preso até lá. Perdão é unilateral, você perdoa, a pessoa segue em frente. E o fato de você ter perdoado a pessoa, que nem entra nessa fórmula, porque o perdão nem entra nessa fórmula, o perdão é do ofendido. Aqui é uma questão de reparação de quem ofendeu, do ofensor. Veja que ele não está dizendo assim, ó, o primeiro passo é receber o perdão. Enquanto não receber o perdão, você vai ficar sofrendo. Está dizendo isso aqui? Não. Na verdade, o que está dizendo aqui é falar sobre o seu próprio arrependimento. E a pessoa se arrepende de verdade. Puxa, você me perdoe do que eu fiz. Beleza. Então agora está quites. Não. Nem começou a ficar. É apenas o primeiro passo. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito distribuindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então assim, te perdoo. Perdoou? Agora estou livre. Ninguém está livre, não. A verdade, o perdão é mais para aquele que é ofendido no sentido de se ver livre daquela situação que o enjaulava, mas isso não suaviza muito, embora suavize um pouco, a vida do ofensor. O ofensor vai ter que reparar, e vai ter que reparar primeiro pelo arrependimento. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo, e se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Então por isso que a pena vai ser muito mais tempo. No momento em que a dor faz com que ele se arrependa e tome conta de si, você fala, puxa, que legal que você viu que aquela atitude que estávamos fazendo era ruim. Puxa, que legal. Olha,
Imagina só os defensores de Jesus. Jesus vai ficar atrelado eternamente no planeta, mesmo sendo um espírito perfeito, porque a pessoa não se arrependeu. Não, Jesus falou, beleza, vai na boa, te encontro daqui a 3.000 anos, né? Então ele vai tranquilo, ele segue o passo dele. 3.000 anos depois o cara se arrependeu e vem por 3.000 anos sofrendo as existências. Beleza, puxa, que bom, antes tarde do que nunca. Nós somos eternos mesmo, 3.000 anos não é nada de sofrimento. Vai lá. E agora? Não, agora vai começar. É que a gente estava esperando esse momento, mas agora vai começar a expiação. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes. Seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. Então a falta que nós cometemos vai resultar uma expiação. E essa expiação serve para quê? Eu compreendi que você se arrependeu de verdade. Mas agora você precisa experienciar a situação de vítima para ver o quanto realmente você dói aquela falta. A experienciação da situação de vítima em que nós estamos ali, olha, puxa, consolidando aquele arrependimento, consolidando que essa falta realmente foi grave e que nós não vamos mais fazer. E aí nós passamos por toda aquela expiação no sentido de demonstrar que realmente eu fiz errado, né? Porque dói. Porque quando a gente bate, é uma frase que existe, né? O ofensor normalmente esquece, agora a vítima, ela guarda aquilo para sempre. Então, a gente experiencia essa questão de vítima para que a gente possa visualizar e sedimentar que aquilo ali realmente é errado e nós não devemos fazer. Beleza? Beleza. Ah, então agora eu tô safo. Não. Ainda tem mais um passo ainda. Né? A reparação, que deveria estar escrito reparação. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Então, depois de espiar e sofrer aquela questão da vítima, agora você está pronto para fazer o bem. E é por isso que a lei divina se distancia muito da lei humana. Porque a lei divina é reparação pelo amor. Não é o olho por olho, dente por dente equivocado que a gente faz da visão divina. Né? Ah, fulano foi lá e matou. Então, na próxima vida, ele vem para ser morto por aquele que matou. Tá, mas isso não faz sentido. Não faz sentido. Como diria Mahatma Gandhi, seríamos uma terra de banguelas e cegos, se fosse desse jeito. Porque todo mundo tem devendo alguma coisa pra alguém. E aí o que acontece? Não, você vem, vai passar por aquela experiência, não como forma de punição, mas como forma de sedimentação de que aquilo é errado, mas aí a gente vai fazer o bem. Aí a gente vai acolher aquele que a gente matou como filho. E é por isso que um filho e um pai, um filho e uma mãe tem aquela coisa entre eles, aquela fogo, aquela faísca que fica lá, a gente fica assim, e a gente vai aprimorando aquele amor, para a gente experienciar, a fazer o bem, a cuidar, a zelar, a quando vai sair à noite, o filho está saindo à noite, você fica naquela, e se alguém matar ele, por exemplo, num acidente de trânsito, né? Então você vai gerando aquele amor, aquela não é para você, o fulano vai lá e tem que matar ele, não, isso não é, isso é vingança. A reparação é pelo amor. E a gente gerar aquela reparação e aquele cuidado. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, legal Kardec, né? Achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que se tiverem queixadas e em condições voluntariamente escolhidas. Hoje a gente sabe que não é exatamente com as mesmas pessoas, não necessariamente com as mesmas pessoas, né? De modo a demonstrar-lhe reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito, equilibrando aquela cadeia. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera, fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Isto é, tornando-se humilde se for orgulhoso, amável se for austero, carinhoso se for egoísta, benigno se for perverso, laborioso se for ocioso. Essa é a missão de todos nós aqui na América, né? A gente já sabe o que a gente foi, né?
2, 3, 4 empregos, assim, tem que ser laborioso. Tem sinal que a gente foi ocioso no passado, né? Então, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. Não é fantástico isso? E desse modo, progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. Então veja que fantástico que é quando Kardec elabora esse Código Penal da Vida Futura, que só chegamos no artigo 17, ainda tem mais e eu termino por aqui, mas é no sentido de nos demonstrar a lógica do que é a punição, da onde se operará essa punição, do motivo desse sofrimento, das causas desse sofrimento, das razões pelo sofrimento, delimitando esse sofrimento no espaço, no tempo, na pessoa, ou seja, fazendo uma verdadeira revolução do pensamento religioso, porque até então a gente ficava pensando que a gente ia para o inferno ou para o céu eternamente e ficar lá. Não. E aí nos dando um caminho para uma regeneração e um resgate verdadeiro daquela falta cometida. E é só assim, quando harmonizarmos esse mal, que realmente nós passaremos de um mundo de provas e expiações para verdadeiramente regeneração e, consequentemente, mundo superior.